Como você acha que a humanidade vai acabar? Alguns pensam que vai ser através de um meteoro, outros acham que será uma mudança climática extrema, guerra nuclear ou uma revolta das inteligências artificiais. Mas eu acredito que uma possível causa muito mais perigosa já está entre nós. A humanidade pode se autodestruir por conta da sua própria falta de inteligência. Você já chegou num lugar, por exemplo no metrô, e teve a impressão de que todo mundo estava preso no seu próprio celular? Sentiu que as pessoas não interagiam mais e que estavam vivendo no automático? Já teve a impressão de que o mundo está cada vez mais burro? What's 3 times 3 times 3? Há quantos anos atrás nasceu Jesus Cristo? Que ano que a gente está? 2019. Ou seja, 1000 anos antes de Cristo. How many eggs are in a dozen? Eggs in a dozen. Isso não é só impressão sua. Fique comigo e eu vou abrir os seus olhos para essa realidade assustadora em que nós já estamos. Imagine a seguinte história. O mundo está saindo da Segunda Guerra Mundial, um momento de tristezas e dificuldades. As pessoas em geral sofreram muito com todo o conflito, e então as nações decidem se reestruturar e ter melhores condições de vida. Então passa a se caminhar para um progresso. As pessoas estão buscando mais comodidade e felicidade. Agora as pessoas têm tempo para aprimorar suas habilidades, investirem em si mesmas, dedicar tempo para a família e para o seu entretenimento. Agora as crianças podem estudar em paz e por um tempo de qualidade. E sabe qual foi o reflexo disso? Foi verificado que as pontuações de QI passaram a aumentar equivalente a 3 pontos por década a partir de 1945. O nome desse fenômeno então foi chamado de efeito Flynn, em homenagem ao psicólogo James R. Flynn, que fez muito para documentar e promover esse fenômeno. E esse efeito continuou por várias décadas após a Segunda Guerra Mundial. Quanto mais se era investido em estudo e em qualidade de vida para as pessoas, mais as pessoas se tornavam inteligentes. E sendo mais inteligentes, as pessoas conseguiam então pensar em novas formas de melhorar as próprias vidas e desenvolver tecnologias melhores que permitiam mais comodidade e felicidade, que permitia então que elas se desenvolvessem e se tornassem mais inteligentes. Realmente um ciclo de coisas boas. Não tinha como isso dar errado, né? Mas olha o que aconteceu. No ano de 1990, a Finlândia, que era um dos muitos países que exigia que os jovens fizessem testes de QI no alistamento para a carreira militar, percebeu que conforme os anos estavam passando, as pontuações haviam entrado em queda. Foi constatado que a partir daquele momento, a pontuação de QI na Finlândia começou a diminuir o equivalente a 2 pontos por década. Não apenas lá, mas tivemos diminuição em vários outros países que faziam os mesmos testes, como por exemplo, menos 2,7 pontos na Dinamarca, menos 0,4 pontos na Noruega e menos 0,3 pontos na Suécia por cada década. Então os pesquisadores começaram a avaliar e testar em outros países, e a conclusão foi de que o padrão se repetia no Reino Unido, Austrália, França, Alemanha e Holanda. Estava provado que a humanidade estava começando a ficar menos inteligente conforme os anos passavam. Mas por que isso estava acontecendo? O filho nunca será um investimento que vai dar retorno. Como capital investido, ele é um desastre. Antes de responder a pergunta, enquanto eu estudava esse assunto a fundo, eu pude perceber que uma teoria minha estava errada e eu preciso falar dela aqui para ajudar a desmistificar isso. É um fato comprovado que existe uma proporção inversa entre QI e taxa de natalidade, o que significa que as pessoas mais inteligentes têm uma tendência de ter menos ou nenhum filho. Isso por si só demonstraria uma possível tendência de emburrecimento da população ao longo do tempo, tendo por base a teoria de que a inteligência pode ser hereditária. E essa era uma teoria em que eu acreditava, mas foi comprovado que as pessoas mais inteligentes sempre estiveram nesse quadro de ter uma taxa de natalidade menor, inclusive no momento pós-Segunda Guerra Mundial, onde o QI geral estava aumentando bastante, o que demonstra que essa teoria não é válida ou não causa uma diferença tão grande no geral. Mas independente do número de QI, algo que é comum numa boa parte das famílias é uma grande proteção dos pais com seus filhos, uma super proteção até, e isso inibe o desenvolvimento deles. Estão sendo criadas pessoas inaptas e imaturas para situações normais do dia a dia, e essa é uma das raízes desse grande problema que estamos enfrentando, e eu vou aprofundar mais isso na parte 3 desse vídeo. Dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Você sabe como nós construímos conhecimento? É quando seu cérebro desenvolve uma nova conexão neural, ou melhora uma que já existe, basicamente te fazendo sair de um lugar e chegar em outro. É como se existisse um caminho numa floresta e você precisa passar por ali, cheio de obstáculos e coisas que você desconhece. Demanda esforço, mas esse caminho te faz evoluir, mesmo que um pouco. Agora sim, lembra que eu falei agora há pouco na nossa história que a comodidade e facilidades nos permitiram criar tecnologias para mais comodidades e facilidades? Então, isso deveria fazer a humanidade evoluir mais
mais e mais. Mas olha isso, ao longo da vida nós fazemos essa construção de conhecimento e de cultura pouco a pouco. E a forma que transmitimos esse conhecimento é por meio da linguagem. Isso é algo que sempre ocorreu. Hoje temos a maior facilidade de transmitir conhecimentos do que nunca antes tivemos. Mas por que então não estamos ficando mais inteligentes? No livro chamado A Fábrica dos Cretinos Digitais, do pesquisador e escritor francês Michel Desmourguet, temos vários estudos e referências de como as telas estão impactando no QI das nossas crianças e no nosso ao longo do tempo. E o que ele usa para explicar esse fenômeno é que a nossa tecnologia evoluiu bastante. Temos um universo inteiro de informação na palma das nossas mãos. Facilitamos muito o acesso a essas informações, mas criamos tantas mídias e dispositivos que a nossa seletividade ficou prejudicada. O que está acontecendo é que estamos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. Nós não mais trilhamos um caminho na floresta. Nós olhamos vários caminhos aparecendo para nós ao mesmo tempo e não desenvolvemos nenhum, ficando sempre no mesmo lugar. O que é mais fácil? Escolher entre 2 pessoas que falam sobre futebol ou entre 500 pessoas que falam disso. É mais fácil decidir entre 2 qual é bom e qual é ruim, certo? Mas conforme temos mais e mais conteúdos sobre esse assunto, fica difícil prestar atenção em toda a informação e definir qual é boa e qual é ruim. E as redes sociais cada vez mais estão compactando o conhecimento, de forma que estamos cada vez menos tolerando conteúdos maiores ou mais lentos. Mas isso eu vou falar na próxima parte desse vídeo. Vou te dar outro exemplo. Você tem aí no seu Kindle ou na sua estante uma quantidade muito grande de livros que nem mesmo abriu? Ou você passa mais tempo escolhendo filmes no streaming do que de fato assistindo? Para você está cada vez mais difícil ler um texto grande ou ver um vídeo longo? Isso tudo acontece porque você também está colhendo os reflexos dessa disfunção da nossa sociedade. O nosso grande crescimento e o nosso grande volume de dados e mídia estão fazendo com que a gente fique menos criterioso ou mais indeciso quanto ao que fazemos ou deixamos de fazer. Então não absorvemos um conteúdo de qualidade que nos faça pensar, como o conteúdo desse vídeo. E quando absorvemos, por conta das restrições que as telas estão fazendo nas nossas interatividades sociais, temos uma dificuldade cada vez maior para transmitir esse conhecimento. E se existe uma pequena possibilidade de conseguirmos transmitir esse conhecimento, ele não alcança um grande número de pessoas, porque a sociedade está cada vez mais imediatista e rasa. As pessoas atualmente querem tudo pro mesmo segundo, e não acredito que seja totalmente por falta de capacidade na maioria das vezes. É porque realmente, cada vez mais, as pessoas estão condicionadas a fazer menos esforço. Pense na seguinte situação: um músico, para ser bem sucedido, principalmente no começo da sua carreira, precisa estudar uma enorme quantidade de técnicas. E não só isso, para ele ser realmente bom, ele precisa praticar e praticar, até mesmo 10 horas por dia. Para se tornar uma referência e causar uma mudança significativa, é necessário muito esforço, vencer desafios, lidar com frustrações e ser resiliente. Mas nossa sociedade moderna, cômoda e fácil está se condicionando a precisar fazer o mínimo de esforço para tudo, largar situações desafiadoras, desistir na primeira frustração e não conseguir ser persistente. Criamos o padrão de estímulos de recompensa rápida. Estamos sempre em busca de picos de euforia, nessa era de conteúdos rápidos e superficiais. E por conta disso, as crianças e jovens adultos não estão sendo submetidos a um tipo de desafio maior desde cedo, fazendo com que os cérebros se tornem mais mimados. Você sabe como o TikTok funciona? Ele é extremamente imersivo. Você não consegue sair, o seu layout não tem bordas. Então, o único lugar para onde você pode ir é para baixo, onde tem outro vídeo, que pode te dar um pico de euforia e mexe com o sistema de recompensa do seu cérebro. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre TikTok em breve. E cérebros mimados não querem se esforçar. Tudo acaba se tornando mais custoso. Em metáfora, nosso cérebro é bem parecido com um músculo. Quando treinamos e o fortalecemos, ele cresce e se desenvolve. Porém, a sociedade atual não quer fortalecer o cérebro. Pelo contrário, se criou a cultura de cérebros frágeis e rasos. E vários problemas da nossa sociedade estão relacionados a não fortalecer o cérebro, não apenas a diminuição do QI mundial. Segundo o exemplo do músico que eu dei na parte anterior, imagine que a juventude atual observa o trabalho e dificuldade que um músico diferenciado e com mais qualidade tem de crescer. Em contrapartida, um músico que está fazendo algo mais básico, mas extremamente apelativo, consegue viralizar e crescer muito mais rápido. Qual dos dois caminhos eles seriam levados a escolher? A tendência atual, da forma que os cérebros estão cada vez mais anestesiados, é de sempre seguir o comportamento da maioria. As pessoas veem algo dando certo para os outros e não querem investir em uma ideia própria, ainda que fosse algo que gostariam muito, porque é mais fácil só seguir o caminho de alguém que já mastigou as estratégias, que já anestesiou um certo público para aquele formato e consequentemente estão abertos a só consumir aquilo. Por conta disso, é criada cada vez mais uma atenção seletiva. As pessoas prestam atenção apenas nas coisas em que seu cérebro se acostumou a prestar, o pouco de atenção que ainda tem. Mas os efeitos disso é que ao longo prazo não vão existir mais músicos que se diferenciem da maioria, pensadores que inovem a sua era como existiram no passado, ou mesmo profissões onde seja necessário um grande esforço. Mas
Mas não só o comportamento passou a ter um efeito de manada, as opiniões também. As pessoas tendenciam as suas mentes a acreditar em algo e, ainda que sejam apresentados fatos contrários daquilo, para elas é mais fácil continuar acreditando. E pior, elas se fecham em um grupo que pensa da mesma forma e usam esse grupo para sempre reafirmar que elas estão certas, independente de qualquer argumento contrário que seria válido. Isso é o viés de confirmação. Nosso cérebro gosta de ouvir, ver e ler coisas que confirmem nossas teorias e ideias, não importando muito se é exatamente uma verdade. E também um desserviço à sociedade é a relativização generalizada que acontece por conta desse viés de confirmação. Parece que cada pensamento, por mais absurdo que seja que alguém possa ter, se torna uma verdade absoluta e irrefutável. Isso tudo me lembra um sábio provérbio oriental. Momentos difíceis fazem pessoas fortes fazem momentos fáceis fazem pessoas fracas, e pessoas fracas fazem momentos difíceis. É um cenário bem complicado esse em que vivemos, e é assustador pensar que essa é a nossa realidade atual. Pessoas imediatistas e rasas que acreditam saber de tudo, que vivem buscando seu entretenimento e uma massagem cerebral. Quase não existem mais criações genuínas, pensamentos novos e pessoas que vão no sentido contrário da manada. E isso porque eu nem falei sobre inteligência artificial ainda, porque esse é um tema para um vídeo só para isso. Mas é possível melhorar esse cenário? Com certeza, porque nós ainda existimos. Se você tá vendo esse vídeo até esse momento, é porque você é o tipo de pessoa que ainda coloca o seu cérebro pra funcionar. Assiste coisas que podem te ensinar e até mesmo confrontar os seus pensamentos. Você pode ser um passo em direção a uma melhora na nossa sociedade. E conte comigo também nisso. Seja alguém que pense diferente do que a maioria pensa. Não aceite ideias ou rotinas que a sociedade tem imposto sobre nós sem nem mesmo explicar o porquê. Use a sua criatividade. Diminua o tempo em telas quando esse uso não é pra algo produtivo. Nós podemos fazer isso melhorar pouco a pouco. O meu objetivo com esse vídeo é trazer luz a esse tema que cada vez mais está nos adoecendo. Que você tenha essa vontade de não viver na mediocridade de uma vida superficial e que você cause uma mudança na vida das pessoas, porque sendo assim, você se torna um exemplo, uma luz nesse cenário escuro. O meu último vídeo fala sobre uma coisa que pode estar travando a sua vida. Pode ser que não pensar nisso te impeça de fazer o que você foi projetado para fazer. Passa lá e complementa mais essa ideia que você acabou de ver aqui. Se inscreve nesse canal e ajuda a crescer esse grupo de pessoas que querem mudar o mundo. O meu objetivo aqui é te fazer pensar.